Morte Cássio, repentina, dolorida para o corintiano. E Gabigol perdendo tudo, perdendo a 10, perdendo respeito interno, perdendo dinheiro com a história da foto com a camisa do Corinthians. Like do vídeo, se inscreva, ative o sininho nesse sábado, rumo a 200 mil inscritos por aqui. Hoje, Torino e Milan, campeonato italiano, penúltima rodada, o Milan vice-campeão, jogando fora de casa. Não deu certo, aquilo que eu considero fundamental para um narrador, e depois da minha... Meu workshop será no dia 8 de junho. Bom, começo com Cássio. Dói no corintiano, né? Você não está perdendo qualquer jogador. Você está perdendo talvez o maior ídolo da história desse clube. Talvez o maior jogador que já vestiu essa camisa. Você está perdendo um cara que entrou em campo 712 vezes, atrás apenas do Vladimir, como o atleta com mais participações em jogos com a camisa do Corinthians. Você está falando de um cara que recém-chegado, ele chegou ali no final de 2011 para 2012, vindo do PSV, vindo em tese para ser o terceiro goleiro, uma aposta pessoal do André Sanches, vindo sem muitas lembranças aqui do torcedor brasileiro. Pô, o Cássio, ele passou um tempinho no Grêmio. Esse cara chegou, o Júlio César andou falhando no Campeonato Paulista, ele foi subindo, virou titular e fez história na campanha da Libertadores, especialmente na defesa do lance do Diego Souza no Pacaembu, fez história no Mundial de Clubes e ainda ganhou mais títulos pelo Corinthians. Ainda ganhou mais 4 campeonatos paulistas, ainda ganhou mais 2 campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana. Uma trajetória de ídolo mesmo, de bandeira desse clube, de lenda desse clube. Não é qualquer jogador que está indo embora. Então, sendo uma aposentadoria, né, sendo um fim de ciclo, sendo algo planejado, ou sendo uma ruptura um tanto quanto abrupta quanto foi, de qualquer forma, doeria no corintiano. Fosse como fosse. Acho que do jeito que está sendo, talvez doa um pouquinho mais. Porque a gente está falando de um cara que está indo para um outro clube dentro do Brasil, para um rival nacional, né, que é o Cruzeiro, de um cara que, com 36 anos de idade, na posição onde joga, ainda tem a possibilidade de estar em campo por muito tempo. Basta ver, por exemplo, o que aconteceu com o Fábio, que saiu do Cruzeiro, e muita gente talvez ali imaginasse que fosse o fim, que o Fábio não fosse mais jogar no alto nível, e com mais de 40 anos ele foi campeão da Libertadores pelo Fluminense. Então dói na questão do risco de, caramba, o Cássio está saindo daqui, perdendo espaço, falhando, com o Carlos Miguel assumindo a titularidade, mas daqui a pouco, cara, ele vai para o Cruzeiro e pode fazer anos maravilhosos, ganhar títulos, e a gente ficar daqui olhando, né? Um ídolo nosso que está vestindo hoje outra camisa. Não é que o Cássio está parando, porque esse é um processo natural. Ok, parou, encerrou, mas não. Com 36 anos, o Cássio ainda pode contribuir muito com o Cruzeiro e ainda pode alcançar outros feitos na sua carreira. E se isso acontecer, vai doer de novo no corintiano, é claro. Também dói, em termos de circunstâncias, o jeito como a coisa está acontecendo. Porque o Corinthians ofereceu ali a renovação, o contrato era até o fim desse ano. O Cássio tinha ali, a princípio, a ideia de pelo menos terminar esse ano, sair ao final desse ano, e quando surge a oportunidade do Cruzeiro, a ruptura é antes do esperado. O Cássio acelera o processo e resolve se transferir para o Cruzeiro. Aliás, um direito dele, um direito de qualquer jogador. Mas, como estamos falando de um ídolo, assim como eu sempre digo aqui no canal, né? Galera mais assídua aqui já me ouviu falar isso. A crítica ao ídolo, ela é diferente, né? O tratamento ao ídolo, ele é diferente. Eu acho que essa é uma via de mão dupla. O tratamento do ídolo para com o clube onde ele é idolatrado também tem que observar alguns princípios, também tem que estabelecer alguns níveis de tolerância, porque, veja, o Cássio, nesse momento, e eu não sei exatamente os motivos, né? O Cássio, inclusive, vai falar numa coletiva nesse sábado, mas muito se especula, e quem acompanha o Corinthians com proximidade tem uma linha, tem uma tese aí,
Uma tese que é hoje altamente defendida, quase que majoritária. Mas vamos lá, antes de falar dos motivos, né? As consequências, o Cássio saindo agora, primeiro que ele não pode entrar em campo, porque a janela só abre 10 de julho. Então ele está saindo no dia 18 de maio, ontem 17, hoje 18 é o dia da coletiva e tal, para entrar em campo pelo Cruzeiro daqui a 2 meses apenas. 2 meses. E nesse período, o Corinthians fica com o Carlos Miguel como titular e o Corinthians não deve contratar outro goleiro. Então é Carlos Miguel, recém-promovido ao time titular, pode ter momentos de falha, pode ter momentos de oscilação. Ele não é tão jovem, né? Com 25 anos para o futebol hoje, né? Você deixou de ser menino. É uma loucura mesmo, mas é como as coisas são. Mas é um goleiro com pouca experiência do time de cima. Carlos Miguel, Donati, Felipe Longo. Vamos imaginar que aconteça alguma coisa com o Carlos Miguel. Uma lesão inesperada, algum problema, algum imprevisto que o tire dos gramados. O Corinthians já tem hoje um goleiro que não é experiente como titular e terá como eventual reposição para esse goleiro, uma eventual assumida de titularidade, caso surja algum imprevisto, um goleiro mais inexperiente ainda. Então, isso pode gerar um problema para o Corinthians no curto prazo. Se acontece alguma coisa com o Carlos Miguel. Não tem mais o Cássio lá. É complicado. Quais os motivos que levaram o Cássio a antecipar essa saída do Corinthians? Muito se fala em questões políticas. O Cássio foi trazido pelo André Sanches em 2011, como eu já disse aqui no vídeo. A diretoria da qual o André Sanches fazia parte, o grupo político, permaneceu no Corinthians até o ano passado. E aí, com Augusto Melo, segundo algumas pessoas que acompanham o dia a dia do Corinthians, ontem eu ouvi até o Marco Belo falar sobre isso lá na Rádio Transamérica, ele que, inclusive, quando o Cássio chegou, já cobria o Corinthians, então tem muitos anos de Corinthians, e ele dizia, olha, até mesmo o tratamento dado pela diretoria atual ao Cássio gerava alguma insatisfação no goleiro do Corinthians. Então, pode ser que tenha aí, não uma questão política no sentido de o Cássio se posicionar a favor de tal grupo, mas no sentido de não haver uma sintonia de trabalho, né? Não haver ali uma comunicação mais fluida, não haver o melhor entendimento de dia a dia. E essas coisas podem acontecer entre o Cássio e o atual presidente, o Augusto Melo. Outra tese, outro motivo especulado, é a quantidade de críticas que o Cássio recebeu. Mas aqui eu queria fazer um ponto que eu acho que é importante para estabelecimento de justiça, tá? Eu acho que o Cássio, no Corinthians, ele foi criticado como qualquer outro jogador. Aliás, nesse atual elenco, tem gente que sofreu crítica muito mais pesada que o Cássio. Por exemplo, o Yuri Alberto. Por exemplo. Acho que o Cássio, em nenhum momento, ele foi maltratado pela torcida do Corinthians. É importante a gente separar, é cada vez mais importante a gente ter a noção de que internet, principalmente Twitter, o X, isso é uma coisa. A arquibancada e o todo de uma torcida de milhões de torcedores, de milhões de adeptos, como é a do Corinthians, de milhões de membros, é outra coisa. Então, quando o Cássio falhava, tinha chiadeira de rede social? Claro que tinha. Eu já disse aqui também que hoje eu lido com rede social durante jogo, pós-jogo, de uma maneira muito mais gelada. Porque quando acaba o jogo, o cara na rede social, e eu não estou defendendo esse comportamento não, tá? Eu acho ruim. Eu acho que as pessoas precisam domar suas emoções. Eu acho que inteligência emocional para tudo na vida, até para torcer pelo seu time, é algo que todo mundo precisa desenvolver. Agora, é assim como as coisas são. Depois do jogo em rede social, o cara xinga até a mãe. Não é verdade? Com certeza o Cássio já leu muita coisa, muita crítica a ele, depois de falhas. O Cássio teve momentos complicados, né, nesses últimos anos, talvez, meses no Corinthians, teve, tanto que ele perdeu a titularidade para o Carlos Miguel. Agora, isso não representa o todo, isso não representa nem 5%, nem 10% da torcida do Corinthians. Twitter é bolha, galera. A gente tem a ideia, muitas vezes, de que vai ler alguma coisa do Twitter, uma crítica, ou um hater que vai aparecer, ou um grupinho, e que você vai sair na rua, não vai conseguir sair mais, que vai vir todo mundo te pegar. Cara, esquece isso, é neura, isso é viagem, é bolha da bolha.
O Cássio, nos últimos 2 jogos dele na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, ele foi ovacionado pela galera. Aplaudido, muito querido pelo torcedor, sempre muito bem tratado pelo torcedor do Corinthians. Então, eu acho que a gente não deve misturar outros episódios, outros momentos da história do Corinthians, onde houve rupturas de fato entre a torcida e os ídolos, e eles acabaram tendo que sair. Eu acho que esse não é o caso. Não é. Definitivamente. O Cássio, isso precisa ser colocado para que não se faça uma leitura distorcida dos acontecimentos. O Cássio não está sendo expulso pelo torcedor corintiano do Corinthians pela má fase e pelas falhas. Não. Não. Rede social teve chiadeira como teve para todo mundo. Mas a arquibancada sempre tratou o Cássio com muito respeito. As organizadas sempre trataram o Cássio com muito respeito. Isso precisa ser dito. A idolatria, ela foi preservada até aqui. Uma terceira tese vai justamente no ponto da idolatria. Talvez o Cássio, entendendo que hoje não vem bem, houve um processo de desgaste, de perda de espaço, ele não queira manchar a idolatria com novas falhas, caso o Carlos Miguel machuque, caso o Carlos Miguel não tenha condição de jogo e ele tenha que voltar a ser titular, nem que seja por uma única partida isolada apenas, talvez ele pense, poxa, eu não quero deixar aqui uma falha, um frango, um erro, como uma imagem final da minha história. Por isso eu estou aproveitando essa oportunidade para sair. Pode ser. Outra tese. Um desconforto com a condição de reserva. Poxa, eu sou uma bandeira desse clube, eu tenho 712 jogos, eu sou campeão do mundo, campeão da Libertadores. Eu não quero sair, eu não quero que os meus últimos meses sejam aqui com a melancolia de uma reserva. E é um direito dele. É um direito dele. O Cristiano Ronaldo fez o que fez no Manchester United porque não aceitava ser banco, não aceitava ser reserva. O Cássio não fez nem metade, né, do que o Cristiano Ronaldo fez para forçar uma barra lá. Mas, enfim, acontece, o jogador tem esse direito. Tá bom, eu não quero ser o reserva, eu não quero ser o segundo, tô indo embora, show, beleza, pode ser. Mas, de qualquer maneira, é uma saída que dói do corintiano. E é uma saída... E aí tem uma última linha de pensamento. Pode ser alguma questão pessoal? Isso acho que a gente nunca vai saber. Isso acho que nem o Cássio revelaria em coletiva. Mas acho que não aconteceu nada no nível do que houve, por exemplo, com o William, que voltou rápido para a Europa, que um belo dia arrumou as malas e foi porque tinha problemas. A sua fase do Corinthians complicada gerou implicações na vida pessoal, na vida da família. Não creio que tenha chegado perto disso com o Cássio. Mas pode ser uma questão de outra natureza pessoal que a gente não saiba. O fato é, fica uma tristeza, não só pelo fim de uma era, pela partida de um ídolo, que vai continuar jogando bem pertinho, que vai enfrentar o Corinthians esse ano, talvez, na 34ª rodada do Brasileiro, e caso eles se cruzem na Sul-Americana, no mata-mata, isso também pode acontecer, e um cara que pode estar jogando no alto nível. E aí você imagina, né? Pensa num cenário. O Cássio vai para o Cruzeiro, arrebenta. Pega tudo. Cruzeiro que está enfrentando problema de goleiro, né? O Rafael Cabral que saiu, né? Enfim. Aí o Cássio pega tudo no Cruzeiro. Resolve o problema do Cruzeiro. Resolve o problema do gol. E o Carlos Miguel entra numa fase ruim no Corinthians. Você imagina. Você imagina a saudade como vai bater no corintiano. Mas aconteceu. Agora, além disso, o que gera esse incômodo adicional é o fato do Cássio ir embora agora e só poder jogar em julho. Caramba, será que não era possível? Eu sei que tem a lógica do vendeu e entrega, tá, galera? Eu sei. A não ser que a legislação não permita, tipo o caso do Hendrick, dos meninos que são vendidos com menos de 18 anos e só podem ir pra lá com 18. Aí se você compra o cara com 16 e só pode pegar com 18, você não vai deixar o cara 2 anos, 1 ano e meio sem jogar. Tem que continuar jogando. É diferente. Nós estamos falando de um jogador de 36 anos. É diferente. O cara só vai poder jogar a partir do dia 10 de julho. 2 meses sem jogar, onde ele poderia estar atuando pelo Corinthians, onde ele poderia estar ali como uma opção segura para o Carlos Miguel. Eu sei que tem a questão dos 7 jogos, né, dentro do Campeonato Brasileiro e tal, mas isso conta quando o cara entra em campo. Enfim, é isso que pega um pouco mais para o torcedor do Corinthians nesse momento. É um tijolinho adicional de tristeza nessa partida do Cássio, mas acho que o que vai ficar mesmo, independentemente de qualquer eventual arranhão no final, que eu acho que é pequeno, o que vai ficar é a grandeza desse cara.
E a gente tem muita dificuldade, às vezes, de ter um olhar histórico para algo que está acontecendo diante dos nossos olhos. É difícil mesmo, é difícil. É humanamente difícil. Mas a gente precisa ter essa noção. É um dos maiores nomes, talvez o maior nome da história desse clube. Não é qualquer jogador que está indo embora. E ele falhou e ele cometeu erros, como qualquer jogador na carreira. Mas nada disso chegou perto do que esse cara representou para o Esporte Clube Corinthians Paulista. É uma lenda que está indo embora. Infelizmente, para o corintiano, uma lenda que está deixando o clube após 12 anos. 12 grandes e vitoriosos anos. O corintiano, com certeza, é muito grato ao que o Cássio fez por esse clube. Vamos fechar o vídeo falando do Gabigol aqui. Vai ser mais rápido, porque ontem eu já fiz um vídeo mais extenso. O Gabigol ontem foi ao CT, teve uma conversa de aproximadamente meia hora com a diretoria, com o Marcos Braz, e nessa conversa ficou definida a perda da camisa 10. Enquanto ele estiver no Flamengo, ele não usa mais a camisa 10. A multa de 10% do seu contrato na carteira, do contrato CLT. E ele não treinou ontem, o afastamento do treino de ontem. Ele pegou as coisas e foi embora. Nem autorizado a treinar, ele foi. Eu estou estranhando demais, assim, eu seria um pouco mais duro, não é uma questão de estranhar, não. Eu quero dar um recado aqui à assessoria do Gabigol. O Gabigol foi multado, afastado e punido com a perda de um símbolo emblemático desse clube, que é a camisa 10, a camisa do Zico. Ele não sofreria tais sanções pesadíssimas por uma montagem, por uma mentira, por uma foto falsa. E a assessoria do Gabigol precisa se explicar. Porque a assessoria do Gabigol fez questão de emitir uma nota oficial, e nota oficial é documento sério. Nota oficial não é documento para trouxa. Nota oficial reflete o posicionamento de uma figura ou de uma instituição. É algo muito sério. Em nota oficial, você não deve mentir, ou faltar com a verdade, ou ser impreciso. Como é que a assessoria do Gabigol divulga uma nota dizendo a foto é falsa e o Gabigol é punido logo depois por uma falsidade? A assessoria do Gabigol precisa se explicar. Essa história não pode cair no esquecimento, porque isso é muito sério. Nós estamos na era da inteligência artificial, na era onde podem ocorrer seríssimas manipulações, com imagens de pessoas, com áudios, com vozes de pessoas. A gente não pode banalizar esse tema. A gente precisa ser muito correto no tratamento dessas questões. E a assessoria do Gabigol precisa se manifestar. O Gabigol depois, ontem à noite, fez um textão onde ele não voltou. Ele começou, na noite em que vazou a foto, ele fez uma brincadeirinha com fake news. Depois que ele tomou a punição, que o Flamengo se certificou, muito provavelmente, com os seus funcionários, e não eram só os dois, o roupeiro e o supervisor não, o supervisor foi punido, inclusive. Tinha mais gente, tinha mais funcionário do Flamengo convidado pelo Gabigol para esse evento na quinta-feira. E muito provavelmente a diretoria do Flamengo convidou todos eles a uma sala, pediu explicações, muito provavelmente todos confirmaram que era assim a camisa do Corinthians e o Gabigol foi punido. E o seu Gabigol, quando solta lá o seu posicionamento oficial, depois de dizer que era fake news, depois da assessoria dizer que era foto falsa, ele faz lá um textão pedindo desculpa e ele não toca mais no assunto da suposta manipulação da imagem. Isso é muito sério. Isso é brincar com um tema gravíssimo. E eu espero que a assessoria do Gabigol esclareça o que ela quis dizer naquele momento em que fez a acusação de que a foto era falsa. Ele foi punido, então, por algo que ele não fez? Peraí, não tem criança nessa história. Eu não sou bobão, eu não sou criancinha ainda, peraí. Não me tira pra trouxa, não me tira pra otário. O fato é que o Gabigol comete um erro terrível, o Gabigol desgasta a sua relação com a instituição, com a torcida, num nível jamais antes visto. O Gabigol fecha portas. O Gabigol é um cara de 27 anos. O Gabigol é um cara que ainda pode oferecer muito ao futebol. E com essa postura, ele passa uma sinalização péssima para o mercado.
Eu, se dirigente, precisando de um jogador com as características do Gabigol, pensaria algumas vezes antes de fazer uma proposta por esse comportamento, por essa postura, pelo comportamento de agora, pela questão do antidoping, por todo o pacote, pela questão do cassino na pandemia e um monte de coisa que você pode discutir. Eu pensaria muito. Então, acho que não é só uma questão de Flamengo. Acho que faltou ao Gabigol uma leitura do cenário como um todo. Acho que falta muitas vezes ao jogador de futebol se cercar de pessoas que podem construir e não bajular o tempo inteiro. E não bater palma o tempo inteiro para absurdos. Não ter um cara para chegar e dar um toque. Irmão, pô, essa camisa aí, isso vai dar cagada, irmão. Vem uma galera de fora aí, vem gente aí, vem bastante gente, todo mundo com o celular. Pô, não bota isso aí não, cara. Pô, na tua casa. Falei isso ontem. Você tá na tua casa, no teu sofá. Você tá na tua cama, quer usar a camisa para dormir, como pijama, quer... Beleza, irmão. Mas se você tá num evento onde tem um risco, nem que ele seja de 0,001% de alguém tirar uma foto, vazar, vai dar cagada. Não faça. Pô, cara, eu não tô... Eu não preciso. E aí é que a gente fala de tratamento de jogador como babá, como criança, e com um monte de bajulador em volta. O cara que ganha na casa de 1 milhão por mês, mais de 1 milhão por mês, acho que é bem mais até, esse cara não precisa de alguém para dizer, pô, Gabigol, por favor, não usa a camisa de outro time no evento não, tá? Porque pode dar cagada, mesmo sendo um evento na sua casa, pode vazar, é melhor não. Sabe, porque o clube que te paga direito de imagem tem um patrocinador, você está usando a camisa que tem outro patrocinador. Tem um banco, aí você está usando a camisa que tem a marca de outro banco. Tem uma casa de apostas, aí você está usando a camisa que tem a marca de outra bet. Pô, acho que vai dar dor de cabeça, irmão. Não precisa. Não precisa. Ele sabe muito bem as regras do direito de imagem. Ele sabe muito bem quem ele é. O que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve. Talvez até haja previsão contratual disso no contrato. Se não há a previsão contratual, que sirva de exemplo para os contratos futuros. Para que essa cláusula seja colocada lá. O que não dá é para um jogador do tamanho do Gabigol, que atingiu o nível que atingiu na carreira, se comportar desse jeito. Isso é piada. E vou repetir, a assessoria do Gabigol precisa se explicar sobre essa história de foto falsa. Porque então nós estamos chegando à conclusão de que ele foi vítima de uma injustiça. Então agora temos um segundo capítulo. Primeiro, que eu disse ontem, tem que provar, tem que mostrar para o mundo. Opa, peraí, eu tô sendo vítima de uma mentira, eu vou provar pro mundo inteiro, eu tô com a verdade do meu lado, eu vou pra cima, eu chamo um perito, eu chamo... Pô, mostra aqui, ó, é falsa a foto. E a segunda coisa agora, a bola de neve só aumenta. Já que eu fui punido por uma foto falsa, eu agora tenho que ir pra cima do Flamengo no âmbito judicial. Peraí, vocês estão me punindo, vocês estão me multando, vocês estão me expondo publicamente por algo que eu não fiz? Justiça, pau? Ué, não vai fazer nenhuma coisa nem outra? Falsa da nota oficial? Tratando a gente como besta, é isso? Ou vocês estão com a verdade? Se vocês estão com a verdade, provem. Se não, a sensação que vai ficar é que vocês fizeram notinha para passar a gente de otário. E otário a gente não é. E pelo visto a galera lá da diretoria do Flamengo nesse episódio também não foi. Por favor. Papelão. O nome disso é papelão. Criancice. De um jogador que já jogou na Europa, que já passou pela seleção brasileira, que fez gols em 2 finais de Libertadores. Não estamos falando de um moleque. Mas isso é comportamento de molecagem. Principalmente da assessoria do Gabigol. Se gostar, se ficar chateada, se quiser fazer represália, aí é problema deles. Eu banco o que eu falo. O negócio é comigo, tá? É a minha opinião. Tá dada aqui. Palhaçada, cara. Isso é coisa séria. Jornalismo é coisa séria. Assessoria é coisa séria. Nota oficial é coisa séria. Não é pra se tratar com molecagem e com brincadeira, não. Feito o vídeo. Bom sábado pra todo mundo. Like se você ficou até o final. Juízo. Viu, Gabigol? Juízo. E tchau.
Conheça o Wix. Gareth Clowngate, Waistcoat Wasteman, Osama Southgate. The current England manager, despite guiding the three lions to their first World Cup semi-final since 1990, their first ever Euros final, and their first final of any major tournament since 1966, gets a bit of a bad rep. In fact, even in the worst of Southgate's three tournaments in charge, the 2022 World Cup, he still went as far as any England manager since Terry Venables when England hosted Euro 96 and Southgate played almost 30 years ago. It's for that reason that, although not without his flaws, I think Southgate gets a bit of a hard time, and probably doesn't quite get the credit that he deserves for transforming the mood around the England team, for supporters and players alike, following the abject misery of the 2014 World Cup and the total humiliation of Euro 2016. Nonetheless, Euro 2024 is likely to be Southgate's last tournament. His current contract expires in December 2024, and Southgate has stated that he won't be making any decision with regards to his future until after the Euros. It was well documented that the England manager came close to leaving after the last World Cup, and he is already the fourth longest serving England manager of all time, trailing only Bobby Robson, Alf Ramsey, and Walter Winterbottom. It feels as though there is a consensus emerging that following the Euros, whatever one's views of Southgate's tenure, it will be time for change. And only if England actually win the Euros, or go out in tremendously unfortunate circumstances in the semi-final or final with a great deal of goodwill from the public, is that likely to change. Even then, it is feasible that Southgate decides that he wants to go out on a high, that he has given all that he can possibly give over the last 8 years, or that he just wants to manage someone else. For all of the speculation regarding Southgate's future, though, and the incessant calls from some quarters for him to be sacked, there seems to be a lot less thought and airtime given to what I would suggest is the quite important decision of who should actually replace him. After all, it's all well and good getting rid of someone, that's the easy bit, but it's a bit of a pointless exercise if the person who replaces him is much worse. What's more, it seems to me at least that there isn't any single obvious outstanding candidate for the job. So today, I wanted to take a look at some of the leading candidates to replace Gareth Southgate as England boss. No, not him. Along with some more left-field suggestions, and posit why they possibly would or wouldn't make good England managers. Without further ado then, who quite frankly, I think would be a terrible choice at this early stage in his coaching career, here are, in my view, the 7 best candidates to replace Gareth Southgate. 7th, Jose Mourinho. I am 28 years old, which means that, for a majority of my lifetime, Jose Mourinho has been linked with the England job. Mourinho recently revealed that back in the 2007-08 season, shortly after he was sacked by Chelsea for the first time, he was offered the England job by the FA. Mourinho turned it down on the basis that he didn't think that he would enjoy a national team job, and Fabio Capello was appointed instead. That's probably the closest that he has come, but given Mourinho's success in England, and the aura that surrounded him particularly during the 2000s, it's not surprising that his name has long been in the conversation. The reality, however, is that Mourinho's stock has never been lower than it is now. Whereas throughout most of the last 20 years, appointing Mourinho would have been viewed as a real coup for the FA, now landing the England job would be viewed as a coup for Mourinho. It's almost a decade since Mourinho won his last league title in the 2014-15 season, and since then, he has been sacked by Chelsea, Manchester United, Tottenham and Roma, admittedly, while still having picked up an EFL Cup, a Europa League, and a Europa Conference League in the process. Nonetheless, it is a far cry from Mourinho's self-appointed Special One era, when everything that he touched seemed to turn to gold, and he inspired both Porto and Inter Milan to unexpected Champions League triumphs. Personally, if I was the chairman or CEO of one of Europe's super teams, and surely it can only be a matter of time at this stage, I would no longer consider Mourinho when a managerial vacancy opens up.
but my hot take is that I still think that he could be a really exceptional and shrewd appointment for a top national team. If your criticism of Mourinho is that his tactics have become stale and too conservative, in an era where pretty much every top team plays with a high tempo and on the front foot, well, international football doesn't give you that much time on the training ground, which is why a lot of national team bosses like to keep things simple and borrow systems and styles that their players are already familiar with from the club game. What is more important, arguably, is the man management and motivational skills of a head coach in order to extract all that they possibly can from their players over the space of a single month and just 6, 7, or possibly 8 games. Whatever criticisms you may have of Mourinho, and I think there are several, he is still a master of knockout football, which is ultimately what international football is all about. Mourinho also has the experience and the credentials to command immediate respect when he walks into the England dressing room. I think most fans would probably welcome his appointment, creating a positive atmosphere around the team, and he is currently out of contract, which, obviously always helps. The downsides of Mourinho, principally, is the fact that his football would be no more expansive or attack-minded than Southgate's, which is one of the biggest criticisms of the current England boss, and if England failed to win under him, everyone would complain that the football was rubbish. He also has a tendency to blow up sometimes, and it's easier to imagine England having a meltdown at a tournament under Mourinho than it is under Southgate, and lastly, of course, he isn't English, which will always be an issue for some people, and England are yet to have a foreign manager who hasn't ultimately been considered a failure. I mean, England are yet to have many managers that haven't ultimately been considered failures, such is the expectation, but the point still stands. Mourinho is currently the 9th favourite to get the England job with the bookies. 6th, Gary O'Neill. The youngest manager in this 7, it's probably only Gary O'Neill's age and inexperience that prevents him from being among the favourites to land the England job. Age 40, O'Neill has only been in management for less than 2 years. He only got his first job at the beginning of last season because he was in the right place at the right time when Bournemouth sacked Scott Parker, but boy did he take his opportunity. The Cherries had lost their last 3 games 4-0, 3-0 and 9-0, yes, 9-0, and every man, woman and child had written them off, including their own manager in fact, which is one of the reasons why he was sacked. O'Neill somehow kept Bournemouth up, but he couldn't keep his job, as the Cherries sacked him and replaced him with Andoni Iraola. O'Neill wasn't out of work for long though, as Julian Lopetegui walked out on Wolves just 6 days before the start of the Premier League season. People perhaps have a tendency to forget this, but Wolves were in a bit of a mess at the time, having lost Ruben Neves, Nathan Collins, and soon after Mateus Nunes, without being able to recruit due to FFP. When Gary O'Neill was appointed, Wolves were the 4th favourites to go down, tied with Burnley with most bookies. They are currently 13th, 20 points clear of the drop, not having looked like relegation candidates at any stage during this season. For all of his inexperience then, so far, O'Neill has barely put a foot wrong. And for that reason, combined with the fact that he is English I suppose, I find it bizarre that he is only the 37th favourite to get the England job, below the likes of Ralph Rangnick, Wayne Rooney, and Steven Gerrard. I don't think that he'll get it, just to be clear. I think that he is much more likely to be not the next England manager, but the one after that, and for good reason. But if the FA have Rooney or Gerrard ahead of him as candidates, which somehow I doubt, someone needs a slap in the face. What O'Neill has illustrated better than anything else in his managerial career to date is an ability to succeed in testing circumstances, balance defence and attack, and get his teams firing. Wolves had the worst attack in the Premier League last season, scoring just 31 goals, but under O'Neill, despite losing Neves and Nunes, they have scored 50 goals, just 2 fewer than Manchester United. Maybe the biggest issue of all with O'Neill, as with 1 or 2 other managers in this 7, is the fact that he has only so far managed 2 teams who were expected to struggle but have succeeded, whereas with England, that expectation is flipped. The expectation is to win games while playing front foot football, and that transition, both externally in terms of pressure and internally in terms of tactical decisions, isn't always an easy one for managers to make. 5th, Marco Rossi.
Okay, this is my very left-field suggestion, which you probably won't find anywhere else. But I'd like to throw the man who inflicted England with their heaviest defeat of Gareth Southgate's era's name into the hat. Marco Rossi literally isn't even listed as an option to be the next England manager with any of the bookies, unlike, among others, such esteemed managerial heavyweights as Gary Neville, Alan Shearer, Phil Neville, David Beckham, Gary Barlow, and Michael Owen. Alright, I made one of those up, but it's hardly that much more ridiculous, is it? Allow me to make the case for Marco Rossi. When Hungary appointed him almost 6 years ago, they were ranked 51st in the world, sandwiched between Cameroon and Burkina Faso. Hungary had won just 3 of their last 14 matches, a run of games which included defeats against Andorra, Luxembourg, and Kazakhstan. Fewer than 80,000 people live in Andorra. In the 13 years preceding that game, Andorra had only won one other match, and that was against San Marino. It is difficult to quite put into words just what a sorry state Hungarian football was in. 6 years on, Hungary are now ranked 26th in the world, above Poland, Serbia and Sweden. They have qualified for both Euro 2020 and the upcoming Euro 2024, and they have won games against Croatia, England and Germany. Heading into Euro 2024, Hungary haven't lost a game in almost 2 years, going unbeaten in Euros qualifying and only conceding 7 goals. It would be a phenomenal turnaround over a couple of generations, let alone in just 6 years, all orchestrated by one man. In case you think that I haven't done my homework, Rossi speaks fluent English, he closely follows English football, and he knows enough about the England national team to have masterminded victories against them twice with a vastly inferior squad of players, including beating Gareth Southgate's side 4-0 away from home. It is an obscure shout, I'm well aware of that, and if Hungary crash and burn in what ought to be a fascinating Group A at the Euros against Germany, Scotland and Switzerland, I will quietly retreat back into the cave from which I emerged and pretend that I never suggested it. If Hungary reach the knockout stage, however, and possibly even the quarterfinals, I think 1 or 2 other people might start to mention Rossi's name, and I don't think that there is any other national team boss that has done a better job than him over the last 10 years. Rossi's contract expires at the end of 2025, just a year after Southgate's, but the president of the Hungarian Football Federation has verbally offered him a job for life and a role as a special advisor whenever he decides to retire. So, in the unlikely event that anyone at the FA is considering Rossi, they might have to make a pretty tempting offer to him in order to lure him away from Budapest. 4th, Graham Potter. The second favourite with the bookies to replace Gareth Southgate, I'm actually surprised that he's not the favourite. That's not because I think that he has the best CV, or is necessarily the best man for the job, but, well, just because of the vibes. Potter is English, but has managed with great success abroad. He plays attacking football which England fans claim to crave, and he keeps rejecting every other offer which gets put in front of him. Of course, the fact that he is still being paid by Chelsea and, until fairly recently, we're talking in his 40s, Potter won't have been an extremely wealthy man as he is now, it's not that unusual that he wants to take a little bit of time out to enjoy himself. I think if an offer came in from the FA though, Potter would find it very difficult to turn down. Potter is an excellent man manager who created a tremendous atmosphere, most notably at Östersund, but also at Swansea and Brighton, through often novel and unorthodox team-building exercises, and I've no doubt that he could do likewise over a month-long major tournament. Although he's long been crowned as the XG king, despite his teams rarely having been that clinical in front of goal, surely, that would have to change with Harry Kane as his number 9. Obviously, the one big blot against Potter's name is his time at Chelsea, and whilst I don't think that should be held too firmly against him, Chelsea are a basket case, and I actually reckon that they would be in a better position now if they had just stuck with him, it means that at the first sign of any difficulty with England, people would immediately point to the fact that he got sacked at Chelsea, and the narrative, true or not, would be that he can't handle the pressure of a top job and should never have been hired for that reason. Also, if Potter is still a free agent by December 2024, when Gareth Southgate's contract expires, he will have been out of work for over 18 months.
That is a decent chunk of time to have spent out of the game, and whilst I'm not saying that it should factor him out or anything, it's probably something that the FA will take into consideration. Third, Eddie Howe. Eddie Howe is the favourite to succeed Gareth Southgate as manager of the England national team for what I would imagine are fairly obvious reasons. The arguments in favour of Howe include the fact that he is currently the highest ranked England manager, in the sense that there have been no English managers above him in the Premier League for the last 2 seasons. He has managed with the pressure and expectation, whilst not of a Big Six club, probably the closest thing to it in the English game right now, including in the Champions League, and obviously, he also did an excellent job over an extended period of time at Bournemouth, which earns him a lot of credit in the bank. Well, there you have it then. Case closed. Howe is the standout candidate. Put that contract in front of him. 2026 is the tournament. It's coming home, boys. Oh, maybe, and maybe not. Whilst the case for Howe is a strong one, which is why I've still put him in third, the case against him is also fairly compelling. For a start, there is the question of whether he would want to leave Newcastle and their project, giving up on the day-to-day demands of working club football, and likewise, how much compensation Newcastle would demand from the FA, given that Howe is under contract at St James's Park until the summer of 2027, a whole 2.5 years after Gareth Southgate's current contract expires. Furthermore, although Howe has managed in the Champions League, his team were dumped out in the group stage, and as with the likes of Potter and O'Neill, he has never actually won anything, unless you count a championship title. Once again, that is problematic because as soon as anything goes wrong, that's all that anyone will talk about. Of course, Howe could well be sacked between now and Gareth Southgate's contract expiring, which would change the dynamic, both in terms of how easy, practically and economically, it would be for the FA to appoint him and for him to accept the job, but also how appealing he may seem as a candidate. All in all, it's easy to see why Eddie Howe is the favourite to get the England job, but it's also easy to see why you can still get odds of up to 6-1 on it actually being him. I should point out, I am quoting odds purely as a reflection of how likely other people think someone is to get the job, and not to encourage anyone to gamble. I should think that is fairly obvious, but just in case. Second, Sean Dyche. Look, I get it. There's something about Sean Dyche's gruff appearance, gravelly voice, and unglamorous football which don't necessarily reek of future England manager. But I think that it's about time that we put some respect on Dyche's name. This is a man who managed Burnley for 10 whole years, something which is practically unheard of in modern football, winning 2 promotions to the Premier League, finishing as high as 7th, and qualifying for the Europa League, all on a shoestring budget when compared to his peers. Since then, he has taken over a car crash of a football club at Everton under the most testing of circumstances and got them well and truly back on track. Again, basically without being able to spend anything. Everton have been deducted 8 points this season, yet they are still a massive 14 points above the relegation zone, which, incidentally, is the same number of points that they trail Manchester United by. Without the deduction, Everton would be level on points with Brighton and Bournemouth, 12 points better off than they were last season, despite making a net profit of about £40 million in the transfer market on Dyche's watch. The reality is, Dyche is at least the best Everton manager since Carlo Ancelotti, and if someone like Andoni Iraola or Roberto De Zerbi had made the same impact at Everton as him, they would rightly be being linked with top jobs, as indeed they currently are. As far as England is concerned, Dyche is obviously English, which I think we have to acknowledge is a plus when it comes to managing the England team. He is personable and well-liked, which should be a positive within an England camp, and, crucially, his Everton contract runs out in 2025, meaning he would theoretically be available just 6 months after Southgate's England contract expires. Given all of that, it is pretty bizarre that Dyche is only the 29th favourite to land the England job, with longer odds than Thiago Motta, Roberto Martinez, and Steven Gerrard. That just doesn't make any sense to me. The big negative with Dyche, and I actually think that it's even more relevant to him than anyone else in this 7, is the fact that he has never managed a team outside perhaps of Burnley in the Championship, who have consistently been the better team going into games, expected to take the game to the opposition, and ultimately win.
He'd also probably cause some controversy by starting James Tarkowski at centre-back and Dwight McNeil on the left wing in every game. But hey, whatever gets the job done. Put the ball in that end, stop it going in that end. 0. Honourable mentions. There are many more than just 7 possible successors to Gareth Southgate, so it would be remiss of me not to mention them and explain why they didn't feature in my 7. Lee Carsley, the England under-21 boss, is the 4th favourite to get the job, understandably, after guiding England to glory at the 2023 under-21 Euros. To all intents and purposes, Carsley is a very capable and well-liked coach, and I suspect that England could actually do a lot worse than to give him the job, but given that Gareth Southgate followed the same pathway of stepping up from the under-21s to the senior team, and is often criticised for his CV or lack thereof in the club game, I would personally be surprised if the FA went down that route again, unless Southgate were to win the Euros or the World Cup before departing, in which case they could point to that success and claim that it is a proven model. Because of the contract scenarios that I have discussed throughout, however, it's maybe possible that Carsley could end up having an interim or caretaker spell in charge until Southgate's full-time successor escapes their current contract. Steve Cooper is the 5th favourite to land the job, but I just find that hard to see off the back of getting sacked by Nottingham Forest. As good a job as I think he did there, I think he probably needs an impressive Premier League stint before Southgate departs in order to be considered. Luis Enrique and Jurgen Klopp are the next 2 favourites, but I can't see either of them. Klopp could get the Germany job almost any time if he wants it, and Enrique arguably underachieved with Spain, and then you've got Steven Gerrard. I mean, do I really have to comment on that one? I'd sooner appoint Warnock or ask Allardyce to come back. Gerrard is followed by Thomas Tuchel, Michael Carrick, Frank Lampard, Maurizio Pochettino, Steve Holland, Julian Nagelsmann, Roberto Mancini, Thiago Motta, Roberto Martinez, Didier Deschamps, and Ruben Amorim. In terms of those not mentioned, I think Kieran McKenna is the most promising young English head coach, but it's probably going to come a little bit too soon for him, and like O'Neill, replacing Gareth Southgate's successor may be more likely, and Rob Edwards has done a great job at Luton but still got relegated, which means I doubt that he'd be considered in the immediate future. Sarina Wiegman, who is the same odds as Dean Smith, I think is another interesting left field shout, but I can't imagine the FA being brave enough to put a woman in